Imagina o seguinte cenário: você pediu um extrato bancário para o seu cliente para que você pudesse importar para o seu sistema contábil para finalizar suas rotinas e finalizar, no caso, os relatórios que você precisa enviar para ele. Um balanço patrimonial, um DRE ou o que quer que seja, qualquer outro tipo de relatório que você vá enviar para o seu cliente. Mas aí, em vez do seu cliente mandar o extrato em OFX ou Excel, que são formatos que vão facilitar a sua vida, principalmente na hora de você importar para o seu sistema contábil, o cliente, no caso, envia para você um arquivo escaneado do seu extrato, ou até mesmo um PDF, em vez de mandar esses arquivos que eu citei anteriormente. Talvez no dia a dia comum, você provavelmente, dependendo do tamanho, você digitaria esse extrato. Mas imagine um cliente que tenha, vamos supor, 20, 30, 50 páginas de extrato, onde ele tem um grande volume de movimentação financeira e você ainda tem dezenas de clientes para você fazer a importação e análise da contabilidade do seu cliente para mandar um relatório no final do mês. Como proceder nesse caso? Bom, basicamente eu estou aqui para demonstrar para você como solucionar esse tipo de problema usando Python. Python é uma linguagem de programação muito famosa. O Python acabou se popularizando principalmente em aplicações que consistiam, no caso, com machine learning ou com data science, enfim. Mas ele é uma linguagem de programação sensacional e que você, meu amigo contador, poderia utilizar e usufruir dessa ferramenta sensacional. E eu vou estar te mostrando aqui como solucionar esse problema que eu acabei de citar usando essas linguagens e algumas bibliotecas que eu vou citar. A principal delas seria, no caso, a conversão, por exemplo, de um arquivo PDF ou até mesmo uma imagem, um scan, em texto. Então eu vou estar utilizando uma tecnologia open source do Google chamado Tesseract OCR, que é basicamente, essa tecnologia é responsável de pegar caracteres em textos e fazer a conversão, no caso do seu arquivo, que poderia estar em imagem, mas possui texto dentro dessa imagem, e convertê-los, no caso, em texto. Vamos então dar uma olhadinha como vai ficar esse resultado. Bom, peguei esse extrato aqui como exemplo para demonstrar aqui para vocês o que a gente pode estar fazendo utilizando essas tecnologias citadas, ok? Bom, tem um extrato aqui do Banco do Brasil, ok? No caso aqui ele está como imagem, mas ele poderia, no caso, ser PDF, um PDF scan, ele poderia ser qualquer tipo de formato, tá? Talvez no caso de PDF a tratativa seja um pouco diferente para fazer esse tipo de conversão, mas eu peguei uma imagem para ser um pouco mais simplificado, tá? Para te mostrar como vai funcionar. Bom, e basicamente, como vocês podem ver, ele é uma imagem, não consigo fazer seleção de texto. Imagino que se for, no caso, um PDF escaneado, você também não consegue fazer seleção e tudo mais, para você talvez tentar trabalhar esses dados num Excel da vida e tudo mais. E o que a gente vai estar então utilizando? Vou abrir aqui então o meu terminal e vou chamar o Tesseract, que já foi devidamente instalado, passando Tesseract e o nome do meu arquivo, que vai ser convertido, no caso, em texto. No caso, eu vou passar aqui um parâmetro que é o -L por quê? Passando isso aqui, esse tipo de parâmetro, eu estou falando para o Tesseract que eu quero que ele faça a conversão de texto na linguagem de português Brasil, né? Porque por padrão, como ele foi desenvolvido no caso em inglês, ele não entende os caracteres especiais, acentuações e tudo mais, que vem advindo no caso da nossa língua portuguesa. Então eu passo esse parâmetro para que ele possa fazer a conversão para a língua portuguesa nossa, tá bom? Eu vou dar um Enter, ele já vai fazer a leitura, prontinho. Aqui no caso ele já finalizou, eu vou minimizar essas duas páginas e olha aqui, já apareceu aqui pra gente o arquivo que o Tesseract converteu pra gente. Então ele transformou a nossa imagem em um texto, mas perceba aqui que a conversão dele não foi tão bacana. Por quê? Aqui no caso, se você perceber, não tem aqui a nossa coluna de valor nem a nossa coluna de saldo, né, identada aqui de alguma forma, porque ele está aqui embaixo. Olha aqui o que aconteceu, ele quebrou, no caso, a nossa linha, tudo que estava, no
no caso no cantinho do extrato, ele quebrou a linha, no caso de valor e saldo, para aqui para baixo, mas sem problema. Mas aqui já vimos que o Tesseract já vimos um pouco do poder do Tesseract, onde ele é possível fazer a conversão do nosso extrato em imagem em um texto, ok? Então, para continuar aqui, vou fechar esse arquivo, vou até deletar. Então, para continuar aqui, eu vou abrir o meu VS Studio Code. Bom, aqui está o script em Python. Basicamente, o que eu estou utilizando no script Python é o próprio Tesseract e o Pandas. O Pandas, no caso, ele é uma biblioteca de manipulação de arquivos de data frame. Ele é uma biblioteca responsável por manipulação de dados, bem bacana. Ela é bem conhecida e, inclusive, ele consegue manipular arquivos e também ler arquivos de diferentes extensões, como CSV, Excel, enfim, qualquer tipo de formato de texto. O Pandas ele tem suporte e basicamente é ele que nós vamos utilizar, porque depois que nós analisarmos todo o nosso texto convertido pelo Tesseract, a gente vai utilizar a biblioteca Pandas para definir, no caso, quem vai ser o nosso cabeçalho, quem vai ser o nosso corpo, e depois o corpo, no caso do nosso arquivo, e por fim exportá-lo ele para CSV, exemplificando em um sistema contábil que aceite uma importação de um arquivo em formato CSV. E depois, no caso de fazer toda a importação pelo Tesseract, né, como demonstrado aqui nessa linha, eu estou trabalhando também com expressões regulares. Expressões regulares, eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, mas basicamente são expressões, como você pode ver aqui, onde eles vão ser responsáveis por pesquisar em linha por linha do meu arquivo convertido do Tesseract e fazer uma extração apenas do conteúdo que eu quero. No caso, nesse exemplo aqui do Date History, eu estou extraindo, no caso, nesse primeiro bloco, uma data, certo? Aqui, no caso, o restante dessas informações, eu quero que a expressão regular identifique-os no meu texto, mas eu não quero que ele extraia. Devido a esses dois símbolos aqui, basicamente ele procura, mas ele não faz a extração. Ele traz, vamos dizer, um match, a correspondência exata do que eu quero, mas ele não extrai, no caso, o meu texto. E por fim, o restante no meu texto, que corresponde ao histórico bancário a partir daquela linha que eu havia demonstrado para vocês. Aqui no caso, esse Continuous Stories é basicamente quando eu tenho aquela quebra de linha do histórico, que ele não puxa, vamos dizer assim, o complemento do histórico, ele acaba ficando em uma próxima linha, então eu estou extraindo essa informação também. Depois eu vou trabalhar para unificar esse histórico que quebrou a linha nesse histórico que ficou nessa linha de cima. E por fim, os valores monetários que estão no meu extrato, onde basicamente eu estou separando o que é de fato valor, certo? No que de fato, no caso, já é o valor em moeda, né? E também se no caso a transação é um débito ou crédito, né, que ele tem um D e C no finalzinho do nosso extrato, ok? E por fim, depois eu tenho toda a lógica aqui para fazer essa análise linha por linha e aplicando, no caso, essas expressões regulares. E depois, por fim, eu utilizo a biblioteca Pandas para ele poder fazer esta conversão desse meu texto, onde ele vai lançar dentro das minhas listas dentro do Python e depois exportá-las em CSV. Eu vou dar um play aqui no VS Studio Code, vamos ver como é que ele fica, o resultado disso? Vamos aguardar então alguns instantes. Pronto, o Python já fez toda a conversão, nosso script já fez toda a leitura do nosso, perceba aqui que esse é um print dado, no caso, pelo nosso próprio script, do que ele acabou de converter, e depois eu tenho só um log do Pandas, onde ele nos explicou o que ele acabou de fazer, né? Fazendo todo o data frame ser convertido em um CSV. Bom, para a gente conferir, olha aqui, esse extrato.csv, esse arquivo não tinha lá na nossa pastinha. Vou abrir um ponto preview aqui, pimba! Tenho todas as informações do jeitinho que eu queria, com data, com histórico,
valor e débito e crédito, tudo bacaninha. Até para vocês também conferirem, não precisa necessariamente abrir no VS Code, eu tenho aqui no meu computador, olha aí, ó, o extrato.csv, eu vou abri-lo, vou trazer para cá na minha tela, vou dar um OK e pimba, ali está a nossa planilha em CSV. Então, certamente, se eu tivesse esse conhecimento na época que eu trabalhava com contabilidade, mudaria muita coisa. Eu conseguiria talvez entregar muito mais do que eu entregava e até mesmo evitar esse tipo de atrito de ficar sempre pedindo documento para o cliente. Tudo bem que essa dificuldade de extração de extrato não é tanta, mas às vezes tem clientes que têm essa dificuldade. Então eu acredito que com essa solução ajuda muito nas rotinas contábeis. Bom, eu resolvi gravar esse conteúdo após uma prestação de serviço que eu pude fazer, mais ou menos usando essas tecnologias e utilizando, no caso desses recursos que eu mostrei nesse vídeo, para uma empresa de contabilidade, onde eles precisavam, no caso, converter um arquivo PDF de empresa de matriz e filiais de uma folha de pagamento. E a partir, no caso, dos eventos dessa folha de pagamento, pudesse ser convertido, no caso, em um Excel, um CSV, e convertê-los, no caso desse evento, para lançamentos contábeis que pudessem ser importados para um sistema contábil que utilizavam dentro do escritório. Bom, o resultado foi bem parecido com esse que eu demonstrei para vocês. Tudo bem que teve algumas técnicas que eu acabei utilizando a mais, principalmente no caso de com as expressões regulares, para extrair exatamente o que eu gostaria de extrair nesses arquivos PDF, mas é uma otimização que, poxa, não tem preço. Ou melhor, tem preço. Uma economia absurda de tempo, produtividade, são elementos que, poxa, são imprescindíveis, principalmente nos dias de hoje, que as informações estão, poxa, tão rápidas e tão dinâmicas que, principalmente para um empreendedor que está aí no dia a dia, principalmente nesse período pandêmico, precisa dessas informações o quanto antes para poder tomar decisão com o máximo de informações possíveis e que tenham pelo menos um mínimo de baseamento técnico ali, seja financeiro, econômico, para que ele possa tomar um próximo passo, não é verdade? Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou estar deixando desse conteúdo em questão um link do GitHub e as bibliotecas de dependências também dentro do GitHub, para você poder, quem sabe, estar instalando, no caso, essa biblioteca e esse script para você rodar na sua máquina sem problema nenhum. E quem sabe que, se você quiser, possa contribuir também para colocar mais layouts para a gente poder converter e extrair esses arquivos de certa forma, ok? Espero que você tenha gostado e até a próxima!